ok? Para revisarmos os principais aspectos cobrados pela Sebrasp nos concursos. E aí a gente pode tirar, acho que 40 minutos eu consigo concluir a explicação das 10 questões. E aí no final eu abro aí mais 20 minutinhos para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Pode ser assim? Pode ser assim, não pode, gente? Comenta aí. Sim. Sim, beleza. Então, você guarda sua dúvida sempre no final, a gente fecha no finalzinho fazendo uma revisão geral de tudo que nós trabalhamos hoje, certo? E no final vocês podem ficar à vontade para perguntar até coisas relacionadas a outros assuntos, tá bom? Beleza. Então vamos nessa, começar. A nossa primeira questão é uma questão que trata sobre conjunções, tá certo? Conjunções, advérbios. E aí ele colocou assim, ó. No último período do quarto parágrafo, pessoal, é importante vocês terem o entendimento do que é parágrafo, do que é oração, do que é período. É fundamental você compreender isso, porque às vezes o Sebrasp, ele pode fazer referência de acordo com o segundo período do segundo parágrafo. Então é interessante que vocês tenham essa noção do que é período, do que é parágrafo, do que é oração. O período, ele é uma estrutura maior do que a oração. Então, quando se fala em período, né, quando ele falou no último período do quarto parágrafo, então nós temos o parágrafo, né, o quarto parágrafo. Esse parágrafo ele é dividido, vamos dizer, em períodos, no caso, e o que demarca o início de um período é a letra maiúscula e a pontuação final, certo? Então, quando ele falou, é claro que nessa questão ele está falando sobre o assim. E aí você sabe que o assim está lá, você sabe identificar o assim, mas se ele não estivesse abordando o assim, estivesse falando de outra coisa, você tinha que saber qual é o fragmento do texto que essa banca está se referindo. Então ela falou aí, ó, o último período, ó, tá aqui, ó, iniciou por letra maiúscula e terminou em ponto final. Então o período ele começa em letra maiúscula, ele termina em ponto final, em ponto de interrogação e ponto de exclamação. Vírgula, não fecha período. Dois pontos, não fecha período. Ponto e vírgula, não fecha período. Parêntese também não. O que vão fechar período é esses três aí. E ele fala: o assim é um advérbio que se refere ao modo como um desejo satisfeito torna-se prazeroso, torna-se prazeroso e excitante, ok? Prazeroso e excitante. O áudio tá ruim, gente? Tá dando para ouvir não? A Natália falou que não tá ouvindo. Não tá ouvindo? Tá bom para mim. Sim. Aqui tá ok, então. Beleza. Então vamos continuar. Então ele fala que é advérbio. Então a primeira coisa que vocês vão ter que observar é o que é um advérbio. Então o advérbio vai puxar lá para a morfologia, lá para as classes gramaticais, certo? E aí você vai lembrar do seguinte: o advérbio, ele é uma classe gramatical chamada de invariável, né? Ó, o advérbio é classe gramatical invariável. O objetivo do advérbio é trazer uma relação de sentido ao meu texto. Aí vocês têm a ideia de lugar, a ideia de modo e a ideia de tempo. Esses três aqui são as três semânticas adverbiais mais comuns, certo? Mais comuns nos concursos, tá certo? Mais comuns nos concursos. Então, o erro dessa questão, o gabarito aqui é errado, porque o assim aí, ele não é um advérbio, beleza? Observe só que esse assim você consegue substituir por portanto, por logo e por isso. Então, o assim,
ele não é um advérbio, ele vai entrar neste contexto como uma conjunção subordinada adverbial, não, desculpa, uma oração coordenada conclusiva, né? Ó, chamada de conclusiva. Então veja, ó, ele diz, ó, não conseguem compreender o impacto cumulativo em um nível coletivo, portanto, um desejo satisfeito torna-se quase tão prazeroso. Logo, um desejo satisfeito, por isso, um desejo satisfeito, assim, um desejo satisfeito. Então, aí vocês vão anotar, certo? Aí, essa questão, ela nos mostra um caminho, né, de revisão. Então, pegue os conectivos conclusivos e aí relembra qual é a relação semântica que ele estabelece, né? E aí você tem esses quatro conectivos, né? O assim, o logo, portanto e por isso, como um elemento conclusivo, certo? Como um elemento conclusivo. Beleza? Então essa aqui é a nossa primeira questão, gabarito aí errado, não é advérbio, e sim uma conjunção coordenada conclusiva. Olha a questão 2. A questão 2 é uma questão de referência. O que, como pronome relativo, ele vai se referir a um termo ou termos anteriores. No entanto, nem sempre o que ele retoma exatamente a palavra que vem imediatamente colada a ele. Então tem que ficar muito atento com isso, gente. Então o Sebrasp, ele adora distanciar um elemento do outro. Então você tem, ó, o que como um pronome relativo, o que como um pronome relativo em que ele é equivalente ao qual, a qual, os quais e as quais. E esse relativo, ele vai retomar, né, um termo anterior. Então, quando falamos em pronome relativo, estamos falando de uma classificação morfológica que vai estar ligado diretamente à coesão textual, à retomada de termos. E aí, se o pronome ele é chamado de relativo por retomar, anota isso também. Aqui vai entrar um elemento chamado de anáfora. Olha como é importante a relação de um conteúdo com o outro. Se ele é um pronome relativo, ele automaticamente ele é um termo anafórico. Então, o Sebrasp ele poderia ter dito e retoma por coesão textual anafórica o termo raça. O que ele quer saber é o seguinte, né? Ele já fala que o que ele é pronome relativo e ele diz que em que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, retoma o termo raça, certo? Edson, como é que eu vou saber se ele retoma o termo raça? Tem que prestar muita atenção, certo? Vocês vão fazer assim, ó. À frente do que, você vai pegar o verbo. Qual é o verbo aqui que está à frente do que? O verbo se manifesta, certo? O verbo se manifesta. Você vai dar uma leitura no contexto, você vai perguntar a esse verbo aqui, e ele vai te jogar no elemento que? No elemento retomado. Antes de responder a questão 2, só para vocês compreenderem o que é que eu estou explicando, eu vou jogar aqui um exemplo bem prático de como a Sebrasp ela tenta iludir você, certo? Por exemplo, aqui, ó, a lei de crimes ambientais que foi promulgada em 1995. Eu não sei
O ano não, viu, gente? Só um exemplo aqui. Então, olha só, ele tem o que aqui? Que. Então, ele pode afirmar na prova que este que retoma crimes ambientais. E aí você vai ficar na dúvida se ele retoma lei ou se ele retoma crimes ambientais. Então, é a sacada é pegar o verbo à frente, foi promulgada, ficar muito atento a ele, e aí você vai perguntar: o que é que foi promulgada em 1995? A resposta é o elemento retomado. No caso, o que foi promulgada foi a lei. Entendeu? Foi a lei. Então, aqui eu tenho um pronome relativo, retoma lei. Como ele é um relativo, ele pode ser substituído pela expressão a qual foi promulgada em 95. Muito atenção nesse tipo de questão. Então, aqui, gente, ele está falando que o que retoma a palavra raça. Olha só, podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que, repara só, gente, que eu tenho aqui o uso do e. O e, a sua essência, é ele ser um elemento somatório. Se você prestar atenção, eu tenho duas orações aqui introduzidas pelo que. Eu tenho essa aqui, ó, que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes. Ainda tem uma terceira, que culminam em desvantagens. Então, o uso desse aqui está falando assim, ó, essas duas orações que são introduzidas pelo que fazem referência ao mesmo elemento. Por exemplo, vamos perguntar aqui, ó. Pergunta que é o verbo tem. O que é que tem a raça como fundamento? Ó, o sistema de discriminação. O sistema de discriminação tem a raça como fundamento e se manifesta por meio de práticas conscientes. O que é que se manifesta por meio de práticas conscientes? O sistema de discriminação, certo? Ah, não é sistema não, desculpa, é forma sistemática de discriminação. Então, ó, esse que ele se refere à forma sistemática de discriminação e esse que também. Então, esse gabarito é errado porque ele fala que remete à raça. Então, você vai pegar o verbo à frente do que, você vai perguntar, certo? E aí vocês vão identificar o elemento retomado, tá bom? Ó, esse que aqui, por sua vez, gente, ó, presta muita atenção aqui, ó, que é culmina, ó. Pergunta o culminam aí. O que é que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos? As práticas conscientes ou inconscientes culminam. Então, ó, os dois primeiros que se refere à forma sistemática de discriminação e o terceiro que está ligado a práticas conscientes ou inconscientes. Perceba que o verbo culmino está até no plural. Ó. Então, até isso eu tenho que observar. Se o verbo está no singular, se o verbo ele está no plural. Beleza? Beleza. Bora. Olha a próxima. A próxima é uma questão sobre preposição, que é um tema muito comum no Sebrasp. Preposição, você estuda em morfologia, você estuda em regência, certo? E aí, quando ele diz aí, ó, a supressão da preposição a, ou seja, eu suprimir, eu retirar a preposição a, prejudicaria a correção gramatical? Prejudicaria a correção gramatical? Sim ou não? Ele fala prejudicaria, tá correto, né? Prejudicaria a correção gramatical. Por quê, professor?
Presta muita atenção nisso aqui, ó. Se recusam, certo? Se recusam. Quando ele fala, ó, se recusam, vocês vão analisar como. Vocês podem observar o seguinte, ó. As lojas que se recusam a algo. Essa é a ideia, né? Ó. Quem se recusa a, certo? Eu me recuso a estudar. Eu me recuso a trabalhar. Então, eu vou ter o emprego o quê? Da preposição a com um elemento obrigatório. Tem que prestar muita atenção nesse tipo de questão que envolve preposição, porque ele pode brincar de onde é que surgiu a preposição. Se a preposição veio de atender, se veio de lojas. E aí vocês devem dar uma atenção nessas questões de regência, de onde é que a preposição está surgindo. Beleza. Agora, olha só. Se esse verbo for pronominal, se recusam, a análise será, ó, se recusam a algo. Então, quem se recusa a. Se não houvesse o elemento se, gente, se eu retirar o elemento se, a análise será outra. Presta muita atenção nessa diferença aí, ó. Ó, quem se recusa a. No entanto, quem recusa algo ou recusa alguém. Entendeu? Então, se eu retirasse o se, aí ficaria assim, ó. Recusam atender. Olha que interessante, ó. Recusam a atender, ou seja, eles recusam algo. O que é que eles recusam? Atender clientes de determinada raça. Agora, com o se, você veja que a própria análise torna obrigatória a preposição. As lojas se recusam. As lojas se recusam a algo? Não. As lojas se recusam a algo. Por isso que ficou se recusam a atender. Por isso que essa preposição aqui, ela não pode ser suprimida. E se ela for suprimida, ela vai prejudicar a correção gramatical do texto. Ou seja, vai prejudicar a correção gramatical. Lembrando que ele fala muito de correção gramatical. Correção gramatical tem a ver com o uso correto da gramática. Ele pode falar em coerência textual, pode falar também de semântica, e é outro detalhe que vocês irão ver ainda. Tá certo? Ó, questão 4. A questão 4 diz assim, ó. A supressão do sinal indicativo de crase no vocábulo as em as mudanças tecnológicas prejudicaria a correção gramatical. Gente, quando é que eu posso suprimir a crase sem prejudicar a correção gramatical? Primeiro, as crases, quando a crase ela é opcional. Se a crase ela é opcional, a crase pode ser suprimida e não vai haver prejuízo à correção gramatical. Não haverá prejuízo gramatical. Também ele pode afirmar isso em frases que ele retira do texto que estão com o emprego errado da crase. Tipo, se você pegar lá a crase antes de verbo, apagar, e ele falar que a retirada da crase vai atender à correção gramatical, vai estar correto. Tá certo? Então, ele falou aí que a retirada da crase prejudicaria a correção gramatical. Devemos lembrar, gente, que a crase ela vai ser a junção de dois A. Um A é preposição, o outro A ele é artigo. A preposição ela é oriunda da regência. E aí você deve ficar muito atento também se a regência ela é verbal ou se ela é nominal. O Sebrasp gosta de falar sobre isso. Entendeu? O artigo, ele vem de quem? Ele vem de substantivo, o quê?
feminino. Então, aqui, ó, resistiu. Olha a análise da regência, ó. O hermético universo do direito resistiu. Quem resiste, resiste-á, né? Quem resiste, resiste-á. Ou seja, eu resisto ao desejo, certo? Eu vou ter a análise da preposição a. Mudanças é um substantivo feminino que aceita o uso do artigo. Então, aqui, ó, a crase em as mudanças, ela é obrigatória. Se você não empregar a crase aí, você não está atendendo à regência do verbo resistir. Se você retira a crase, você usa apenas o artigo as em mudanças. Entendeu? Então, o que falta aí é o quê? É a contração. Então, não pode. Então, se ele falou que prejudica a correção gramatical, o gabarito está certo, porque essa crase aqui, ela é obrigatória. Essa crase aqui, ela é obrigatória. E aí eu vou dar uma dica a vocês, gente, muito boa para vocês perceberem, que é o seguinte. Primeiro passo que vocês vão proceder lá na prova é a análise da regência de A. Ou seja, vocês vão parar e observar. Resistiu, rege preposição a. Ou seja, quem resiste, resiste a. O segundo passo é o método de confirmar que a crase ela é obrigatória, que é você substituir a palavra feminina pela masculina. E se na masculina você aplicar a regra do cachorro, ao, né? O ao, se você conseguir latir, haverá crase. Então, como é que eu vou proceder, por exemplo, aqui, ó? Se eu digo vou às festas, primeiro passo aqui é quem vai, vaiar. Vou substituir festas por um masculino, que é jogos, e aí eu vou falar como? Vou aos jogos. Então, aos do masculino é igual a crase no feminino. Beleza? Então, aqui, ó, vou trocar mudanças por crescimentos. Mudanças por crescimentos, que é o masculino. Na substituição, eu vou falar aos. Né, ó? Nem mesmo o hermético universo do direito resistiu aos crescimentos. Certo? Então, aos no masculino, crase no feminino. Pessoal, eu quero perguntar a vocês, vocês vão me responder no chat. Quando você pega o verbo assistir, a forma correta não é você falar isso aqui? Assisto ao jogo, não é? Não é assim? Ou seja, assistir no sentido de ver é um verbo que rege o emprego da preposição a, ou seja, quem assiste, assiste a ao, não é assim? Então, gente, se jogo é masculino e eu falei ao, o que aconteceria se eu assistisse à novela? É o mesmo sentido. Está no sentido de ver. Então, como eu apliquei ao ao jogo, a novela aqui, ó, vai representar com o emprego da crase. Exatamente pela relação de que? Da preposição mais o artigo feminino. Certo? Preposição mais artigo feminino. Então, o gabarito aí está certo, ele fala que prejudicaria a correção gramatical. Beleza? Olha a 5. A 5, gente, eu quero focar muito a 5, porque ela é uma das regras mais cobradas pela CESP, pelo SEBRASP. Ele fala assim, ó. Atribuída a sua fatalidade, não a sua intensidade visível. O emprego do acento indicativo de crase é facultativo em ambas as ocorrências. Beleza. Esse caso aqui, o gabarito está correto, certo? Este caso aqui, ele exemplifica o uso da crase opcional, o principal caso opcional de crase.
E aí vocês vão notar o seguinte. O primeiro passo é regência de A. Primeiro passo é regência de A. É você, antes de você ir para a regra da crase, parar e observar a regra da regência. Então, ó, sua eficácia é atribuída. Sua eficácia é atribuída a algo. Então, beleza. O primeiro requisito, ele está cumprido. Rege preposição A, certo? Com isso em mente, gente, vocês vão ter que ficar atentos ao seguinte. Ó, se o A estiver no singular, mas pronome possessivo singular, a crase, ela é facultativa. Então, eu preciso de dois requisitos. Primeiro, regência de A. Segundo, o pronome possessivo tem que ser feminino, é claro, e tem que estar no singular. Então, seria o minha, o sua, o nossa, certo? Ok? Né? Minha, sua, nossa. Beleza? Beleza, né, gente? Então, é opcional. Ok? Significa, então, que aqui ele pode usar o nome pode. Destaque esse pode. Entendam. Se a crase é facultativa e as questões da Sebrasp são retiradas do texto, então ele poderia tirar um fragmento lá dentro do texto, sem crase, e ele vai afirmar: a crase lá na quinta linha do texto poderia ser empregada. Pode. Então, tanto está correto sem crase quanto com. Então, lembrando, é A no singular, pronome possessivo singular. Tranquilo? É opcional. Cuidado, porque muitas pessoas aprendem assim. A crase, ela é facultativa antes de pronome possessivo. Não é em qualquer pronome possessivo. É opcional apenas quando o pronome possessivo estiver no singular. Vamos para outra. São três casos, gente. Ó, o A no singular mais plural. Edson, se o A estivesse no singular, A, e o pronome possessivo estiver no plural, seria um caso de crase proibida. Então, aí, se ele tivesse dito atribuída a suas fatalidades, a crase já não seria opcional. Ela seria proibida porque forma A mais plural. E aí você já deve ter ouvido falar que A mais plural, crase nem a pau. Certo? Essa regra aqui, gente, ela você aplica também em outros casos, entendeu? A mais plural. Agora tem que ficar atento. Este A, ele é singular. Agora vamos para outro ponto. As no plural. Mais pronome possessivo plural. A crase aqui, ó, ela é obrigatória. No caso aqui, ó, entra o deve. Então lembra, gente, pode é algo opcional, deve é algo obrigatório. Então se aqui fosse, ó, as suas, a crase seria obrigatória. Então vale a pena ter na sua cabeça esses três casos aí, certo? Dentro de pronome possessivo, certo? Dentro de pronome possessivo. Lembra também que a crase ela é facultativa antes de nome de mulher e depois da preposição até, certo? Vai entrar aí com os três casos de crase facultativa. Esse que ele é o mais cobrado pela Sebrasp.
Vocês estão me ouvindo ainda? Eu não estou vendo mais mensagem de ninguém. Estou falando só, não? Acho que não, né? Tá dando para acompanhar, não tá, gente? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, não? Sim? Eu tenho certeza que pelo menos tem alguma alma aqui que pensava que a crase era facultativa em pronome possessivo. Só que aí, gente, só que aí quando você vai estudar aprofundado, você vai ter que ver que não é qualquer pronome possessivo é opcional, é apenas do singular. Então vamos lá. Singular, singular é opcional, singular, plural é proibido, plural, plural é obrigatório. Certo? Vocês vão proceder assim. Isso pega muita gente, porque se ele tivesse dito aqui, ó, as, suas, e ele tivesse falado o emprego do acento indicativo de crase é facultativo, estava errado. Não é facultativo, aí você iria ter que lembrar. Só que muita gente vai marcar correto, porque muita gente aprende apenas assim, é opcional antes de pronome possessivo. Aí cria-se o quê? Algo absoluto, né? Beleza? Vamos lá. Vamos para 6. Beleza. Gente, ó, questão 6 aí. A correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam mantidos se o trecho acerca de indivíduos que pertençam a determinado grupo fosse reescrito da seguinte maneira. O que é reescrever, gente? O que é reescrever? É falar a mesma coisa, só que com outras palavras. O que vocês vão perceber aqui, gente, é o uso de uma vírgula antes de o quê? Sempre, sempre, sempre que você lá na prova ele trouxer um uso de vírgula, ele falar de mudança de vírgula e tiver o quê? Se esse que for um pronome relativo, não só ele, o que, o qual, a qual, o quem, o onde, o cujo, tradicionalmente é mais comum com o que, entendeu? Agora vamos entender. Esse que ele vai introduzir uma oração subordinada chamada de adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Essa oração adjetiva ela vai ser dividida em explicativa e em restritiva. A explicativa é com pontuação. A restritiva é sem pontuação. Isso significa que a mudança de pontuação vai acarretar alguns detalhes, certo? Ó, anotem aí, a mudança de pontuação. Colocou vírgula antes do relativo, retirou vírgula antes do relativo, vai acontecer algumas coisas. A primeira delas é sobre a correção gramatical, certo? Então, a mudança de pontuação mantém a correção. Mantém a correção. Correção gramatical, ou seja, a gramática ela não é afetada pelo uso ou não da vírgula. Então, quando ele fala, ó, a correção gramatical e os sentidos do texto serão mantidos, quem é mantido é a correção gramatical. Então, mantém a correção gramatical. Entendeu? O sentido muda. O sentido altera. Sempre, sempre, sempre o sentido altera. Lembra que sentido é igual a semântica. Sentido é semântica.
Beleza? Sentido é semântica. Beleza? Mantém a coerência. Pessoal, toma muito cuidado. Uma coisa é coerência e uma coisa é sentido. Se ele fala que o sentido muda, tá correto. O sentido sempre ele é alterado, certo? Sentido ele é alterado. Se ele falar que prejudica a coerência, não prejudica a coerência, certo? Não prejudica a coerência. Então, mantenha a coerência, mantenha a correção. O que afeta é o sentido do texto, em que ele é alterado. Então, ó, os sentidos originais do texto serão mantidos, errado. Os sentidos não serão mantidos, visto que ele está saindo, ó, de restrição para explicação. De novo, mantenha a correção gramatical, mantenha a coerência. Quando eu digo, gente, mantenha a coerência, não é manter o mesmo sentido, é coisas diferentes. Mantenha a coerência. O que é manter coerência? É manter uma relação lógica de sentido, seja ele qual for. Então, manter coerência é manter um significado. Com e sem, mantém significado. Beleza? Mantém significado. Edson, o que é não manter coerência? Gente, não manter coerência é você ler uma frase e ela é incoerente. Entendeu? Lembra que a gente fala muito, fulano de tal, ele é incoerente com suas palavras? Então é basicamente isso. Mantenha a correção, mantenha a coerência, o sentido ele altera. Vale a pena, aqui não é Rede Globo, mas vale a pena ver de novo. Vale a pena você anotar isso aí. Tá bom? Vamos nessa. Questão 7 aí. 7. No último período do texto, a preposição para, em suas 3 ocorrências, veicula uma ideia de finalidade. Ó, gente, geralmente, 95, não, mais. 95% das vezes que o para, ele aparece nas provas, ele carrega essa ideia de finalidade, certo? Ele carrega essa ideia de finalidade. Então vamos falar um pouquinho aqui, aproveitar este momento, da semântica do para. Gente, é interessante que vocês revisem a semântica das preposições. Vale muito a pena. Eu vou até incluir algumas aqui de brinde para vocês. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Semântica do para. Finalidade é a principal delas. Finalidade nada mais é do que objetivo. Finalidade é objetivo, certo? Então, se você fala, ó, estudo para ter estabilidade. Você estuda, eu estudo para ter estabilidade. Você estuda com qual objetivo? Para ter finalidade. Desculpa. Para ter estabilidade. Entendeu? Eu estudo para ter estabilidade. É isso. A outra semântica, ela é de conformidade. Quando para a conformidade, ele é igual a de acordo com. Certo? É usado quando, Edson? É usado em citação. Certo? É usado em citações. Então é muito comum. Então, por exemplo, ó, para Giovana
Desistir não é opção de gabarito. Entendeu? Então, para a Giovana, desistir não é opção de gabarito. Então, ó, o para, dando qual valor de conformidade. De acordo com Giovana, desistir não é opção de gabarito. Entendeu? Então, aí ele expressa o quê? Uma finalidade. Para Bechara, para Francisco Edson, para Paulo Freire. Também, gente, pode relacionar uma ideia de destino, uma ideia de lugar, uma ideia de direção. Tipo, só olhe para frente, entendeu? Estão dando ideia. Então, ó, exemplo aqui, ó. Vou para Acapulco. Então, ó, vou para Acapulco, entendeu? Para aí dando ideia de quê? De destino, né? De lugar. Tá bom, gente? Então, ó, as três ocorrências de o para é finalidade, ó, cadê? Ó, tá aqui, ó. Devem sempre ser implementadas com parcimônia e vistas com muito cuidado. Não apenas para sempre permitir o exercício de direitos e garantias, isso aqui é um dos objetivos, ó, não apenas com o objetivo de sempre permitirem o exercício de cidadania, mas também para não restringir. Qual é a finalidade? Não restringir. Com qual finalidade? Para manterem a insubstituível humanidade da justiça. O gabarito, então, está correto. Nas três ocorrências, finalidade. Só uma atenção de vocês é com a expressão mais. O mais, gente, geralmente ele é adversativo, né? Só que na relação não, não só, não apenas, não somente, mas também ele cumpre um valor aqui, ó, aditivo. Entendeu? Até porque ele fala, ó, não apenas para sempre permitirem, mas também para não restringir. Então, se ele tivesse perguntado o valor semântico do mais, muitos iriam marcar a diversidade, oposição. Não é. Ele está empregado aqui como um conector aditivo e não adversativo. Beleza? Ó, bora para 8. A 8 diz assim: seria mantida a correção gramatical do texto. Ó, colocação pronominal é um dos temas mais cobrados, viu, pela Sebrasp. Seria mantida a correção gramatical do texto se o pronome se, no primeiro parágrafo, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal refere. Da seguinte maneira, refere-se. Pessoal, eu devo tomar muito cuidado com os chamados fatores atrativos. Eu tenho que tomar muito cuidado e aí vocês vão ter que revisar isso. Porque o fator atrativo, ele vai obrigar que o pronome seja usado antes do verbo. Então, por exemplo, o não, ele é um fator atrativo. Então, vamos imaginar que a frase no texto seja essa aqui: não o vi. E aí a banca vai falar: ah, o poderia ser deslocado para depois da forma verbal. Não vi-o. Essa construção, ela possui erro. Por quê? Porque o não, ele é um elemento atrativo. E como ele é um elemento atrativo, ele vai obrigar o uso anteposto do pronome oblíquo. Então, a forma correta é não o vi. Então, se tem elemento atrativo, a chamada próclise, né? Vamos colocar aqui o conceito técnico.
próclise. A próclise, ela é obrigatória, ou seja, o pronome vir antes do verbo. Certo? E quais são os outros elementos atrativos? Vamos ter palavras negativas, advérbios, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes relativos, conjunções subordinadas. Então, vale a pena dar uma revisada em quem é fator de atração, tá bom? O elemento que vem aqui antes é ao mundo eletrônico. Então, gente, aqui, neste contexto, não há um elemento atrativo. Aqui, ele vai entrar no que chamamos, gente, e aí vocês vão anotar, de colocação pronominal facultativa. Porque ele vai mandar deslocar o pronome. Se é opcional, o pronome pode ficar antes, o pronome pode ficar depois. Então não vai haver prejuízo. E quais são os casos que a colocação é opcional? Quando vier precedido de substantivo. Certo? Então se eu digo assim, ó, o homem se acha. Então, como o homem é um substantivo, posso usar o pronome antes ou depois. Então, posso falar, ó, o homem se acha e o homem acha-se, ó, opcional. Então, é uma questão que no texto vem se acha e ele vai afirmar. Ah, o se pode ser usado depois do verbo? O homem acha-se? Pode. O item 2. O item 2 é com pronomes pessoais, como eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Então aqui, ó, eu posso falar eu te amo, como eu posso dizer eu amo-te. Então, ó, homem é substantivo, é opcional. Eu é pronome pessoal, então é opcional a colocação. Posso usar antes, posso usar depois. Terceiro item é com verbo no infinitivo. Com verbo no infinitivo, a colocação também ela é opcional. Ó. Para te amar ou para amar-te. Ó, para te amar, para amar-te. Ela é opcional. Tá bom, gente? Então, esses aqui são os três principais usos opcionais. Então, aqui, ó, o que vem antes do se é mundo eletrônico. Mundo eletrônico é um substantivo aí, né? Mundo eletrônico. Então, eu posso dizer se refere como refere-se. Ela é opcional. E o que é que ele diz? Seria mantida a correção gramatical? Seria se o pronome fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal, ó, gabarito da 8, tá certo. Em virtude de quê? Da colocação pronominal. No entanto, se ele tivesse colocado assim, ó, não o vi, aí eu não poderia falar não vi-o, visto que há um elemento de atração, como o próprio nome já fala, se elemento de atração, o pronome vai ficar o quê? Antes da forma verbal. Combinado? Beleza. Próxima. A próxima, ele vai cobrar sobre a mesóclise. Bora revisar a mesóclise. O que é mesóclise, gente? Mesóclise é o emprego do pronome no meio do verbo. Tem duas características a mesóclise. Bora anotar? Duas características. A mesóclise, ela só ocorre com verbo no futuro. Só com futuro. Presente e passado eu não posso usar mesóclise. É com futuro.
certo? E a outra condição, a mesóclise ela é empregada no futuro sem fator de atração. Vamos chamar de FA, sem fator de atração. Então, para que eu empregue a mesóclise, não pode haver fator atrativo. Não pode. Não pode haver elemento atrativo. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, não te direi. Veja, direi é futuro. A regra era empregar mesóclise. No entanto, o não, ele é um fator de atração. Ele é uma palavra negativa é fator de atração. Quem também é fator de atração são os advérbios. Então aqui está ok, ó. Beleza? Se eu retirar o não, aí eu vou usar a mesóclise. E como é que iria ficar, Edson? Direi vai ficar dar-te-ei. Você parte o pronome no meio, como se fosse uma fatia de pizza. Fatia não, que a fatia já é partida. Uma pizza em que você parte a pizza no meio e joga aí o pronome. Dar-te-ei. Quem falava muito mesóclise era o ex-presidente Michel Temer, né? Tomá-la-ei, buscá-la-ei, dir-ei, certo? Usava muito a mesóclise. Nós, no dia a dia, não falamos muito. E amanhã você vai vir aqui beber cerveja? Ah, tomar laí amanhã. Ninguém fala tomar laí amanhã, ou seja, tomarei a cerveja amanhã. Beleza, gente. O que é que ele quer? Ó, restaria. Quando você retira o pronome do meio, você consegue ler o verbo normal, ó. Restaria. Restaria legal. Então ele falou como? Restar-me-ia. Restaria é futuro. Então, aqui a mesóclise está bem empregada? Está. Está bem empregada. Ok? Aí ele diz assim: o uso da mesóclise expressa a noção do tempo verbal do futuro do presente. Vamos lá. Esse futuro aqui, ele pode ser de duas categorias. Ele pode ser futuro do presente e pode ser futuro do pretérito. Vamos entender. E aí, olha que bacana, já está até falando de tempos verbais. Né? Então, ó, futuro do presente, vocês vão anotar assim, é um futuro certo. As terminações comuns são terminação ra, tipo estudará, brincará, certo? Dançará, gabaritará, certo? Beberá. Também é o rei. Rei. Beberei, brincarei, cheirarei, dançarei, estudarei. O futuro do pretérito é um futuro incerto. É um futuro que ia ocorrer. Por isso que é muito comum a terminação ria. Então anotem assim, futuro do pretérito é um futuro que ia se realizar. Tipo, você se programou para estudar. Se você for estudar amanhã, é futuro do presente. Amanhã eu estudarei. Se por acaso eu já sei que amanhã eu não vou estudar, aí você vai falar como? Ah, amanhã eu estudaria. Ia estudar. Mas eu vou ter que viajar. Então, beberia, brincaria, cheiraria, dançaria, gabaritaria, futuro do pretérito. Então, o erro da 9, gente, não é futuro do presente. Ó, o erro é só no finalzinho. É futuro do pretérito. Ó, restaria. Então, restaria, alegar, restarei, restará. É o que, gente?
restarei, restará é futuro do presente e restaria é futuro do pretérito. Então, o gabarito na 9 aí errado. Errado, 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 errado. Só o finalzinho, certo? Ok? Depende, viu, Valberg? Dir-lhe-ei. Existe qual a diferença de não te direi e não e peraí. Qual a diferença de dar-te-ei e de dir-lhe-ei? O ti, esse te, ele é de segunda pessoa. Então eu estou conversando com você e eu falo dar-te-ei. O lhe é de terceira pessoa. Então, o ti é de segunda. Então, se eu falo eu te amo, estou conversando com a pessoa. Se eu digo eu o amo ou eu a amo, eu estou falando na terceira pessoa. Então, as duas formas estão corretas, entendeu? Tanto faz eu falar dar-te-ei quanto dir-lhe-ei. Beleza? Deixa eu ver aqui. Sim, eu só mudei aqui, mas agora que eu entendi o que você falou. Mas, de qualquer forma, a lógica é a mesma. Darei, direi, tá certo? A lógica é a mesma, certo? Foi só o verbo que eu troquei, dar e direi. Beleza, obrigado aí. Mas entendido aqui, né? Beleza. Vamos lá, vamos nessa. A última. As formas pronominais lois e lhes retomam todos. Tem que estudar coesão textual, tem que estudar referência de termos. Então, gente, o que é que eu tenho que saber? Vamos lá. O que é que eu tenho que saber, gente? Que esses pronomes aqui, ó, eles atuam na peraí. Esses pronomes aqui, ó, eles atuam na substituição. Substituição, certo? Vocês vão ter o ois, aais, lolois, lalais, nonois, nanais, e vocês vão ter o lilis, certo? Esses caras aqui, ó, eles quando eles completam verbos, esses aqui, eles vão ser objetos diretos, só para vocês entenderem. E esses aqui vão ser objetos indiretos, certo? Diretos e indiretos. Então, eles vão atuar na substituição de termos. Eu tenho um termo anterior, eu não quero repeti-lo, então eu substituo esse termo por um pronome de forma a manter uma coesão textual, ou seja, uma harmonia no meu texto. Entendeu? Ele diz que o Lois, ó, vê-los e o lhes retomam todos. Tá errado. Porque aqui ele já fala, todos queriam vê-los afastados. Quem é que queriam ver afastados? Todos queriam ver. Então a grande ideia é você fazer o processo de substituição, ó. Todos queriam ver quem afastados? Os espectadores. Então esse lojo ele se refere a espectadores, mostrando a quem? Aos espectadores, a frequência dos crimes. Então o gabarito aí não retoma todos.
e sim espectadores. É uma questão o quê? De coesão textual, certo? É uma questão de coesão. Cuidado, eu já vi questão de concurso da CESP cobrando a substituição. Posso trocar o lo, posso trocar velos por velhes? Não pode. Se ele propor substituição de o aos ais, no lá los lais, no na nos nas, por lhes, não pode. Porque do lado esquerdo, esse primeiro grupo, ele tem função de objeto direto e o segundo item tem função de objeto indireto. Para deixar mais claro ainda, gente, esse grupo 1, ele substitui termos sem preposição. O segundo termo, ele substitui termos com preposição a ou com preposição para. Tá bom? Tem que ficar atento a isso aí. Então, o gabarito é errado. Beleza?